Max Verstappen conquista a pole position sem nem precisar fazer uma segunda volta no Q3, enquanto Piastri, pelo visto, está sentindo muito a pressão. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre esse qualifying, que tivemos alguns resultados interessantes. Começando, obviamente, pelo Q1, né? Começando do início, nós já fizemos o nosso vídeo sobre a sprint, vídeo logo depois da sprint. Gente, eu falei no tom de brincadeira do Hülkenberg ali, que lá é incidente de corrida, né? Eu sei que vocês estão falando do Piastri, é incidente de corrida total. Nenhum dos dois tinha muito o que fazer ali, não. Mas vamos lá. Começando com o Q1, nós tivemos eliminados na primeira sessão. Hadjar, que deu uma bela de uma pancada na saída daqueles S's, perdeu o carro, bateu forte, não conseguiu nem fechar tempo, então a Hadjar na última posição. Albon, que teve volta deletada, Stroll, que teve volta deletada, Ocon e Bortoleto. Bortoleto, como citei numa outra oportunidade, sofrendo bastante numa pista que é natural sofrer um novato. Ficou bem atrás do Hülkenberg no Q1, tomou aí meio segundo, 6 décimos para o Hülkenberg no Q1. É uma pista que ele está aprendendo, já era esperado. É uma pena ficar no Q1, mas ainda assim, de qualquer forma, o Bortoleto não sai de último como foi ali na sprint. O Albon é a grande perda desse Q1. Um carro da Williams que parece estar bem legal para esse grande prêmio, não vou dizer que é um carro sensacional, mas é um carro que parece estar bem legal e no final das contas ele poderia sim ter uma posição muito superior, poderia chegar num Q3, por exemplo, e aí fica a expectativa para uma corrida de recuperação do Alexander Albon. Um Q2 sem grandes surpresas, na verdade uma sessão até bem normalzinha, algumas voltas deletadas, mas nada demais no Q2. Eliminados, nós tivemos Colapinto e Gasly, as duas Alpines, né? Tsunoda, o que não surpreende, Lawson e Hülkenberg, ou seja, um Q2 em que os pilotos que saíram não são aqueles que a gente falaria, nossa, alguém aqui tinha que estar no Q3. Realmente bem normalzinho o Q2, sem grandes acontecimentos. O clímax mesmo foi deixado para o Q3. No Q3 nós tivemos rodada do Charles Leclerc, que depois conseguiu se recuperar e com um bom resultado, vai sair na terceira posição, por muito pouco não consegue sair em segundo. Lewis Hamilton já não teve um quali tão legal assim, vai sair na quinta posição. O Hamilton, num geral, tem andado mais próximo do Leclerc, mas as duas Ferraris sofrendo um pouquinho com o equilíbrio. Você vê que quando precisa de um carro mais responsivo, eles estão perdendo um pouco a traseira, às vezes a dianteira também não aponta, então o carro da Ferrari parece que sofre um pouco para estar na janela ideal. Os pilotos sofrendo para extrair o máximo numa volta lançada. Vamos ver se amanhã eles vão conseguir colocar pressão logo de início na corrida, né, para ganhar algumas posições. Um P3 e um P5 é bem melhor do que o que a gente viu na sprint. A mudança de acerto nesse período de parque aberto pode ter feito, sim, um efeito muito positivo. Quem poderia ter entregado um pouquinho mais, pelo menos, de acordo com a expectativa, era a Mercedes. O Andrea Kimi Antonelli vai sair em sétimo, ele tinha, sim, potencial para estar mais à frente, enquanto o George Russell vai sair em quarto, poderia também ter batalhado ali por uma segunda posição. As duas Mercedes, quando encaixavam a volta, era uma volta muito boa, mas também com alguns problemas de equilíbrio. Você via que a Mercedes também sofrendo um pouquinho com os ajustes, com a capacidade de deixar esse carro perfeitinho na hora de fazer uma volta lançada. Mas é claro que o grande nome é Max Verstappen. Fez uma voltaça logo na primeira tentativa, enfiou quase 4 décimos no Lando Norris e por conta de 1 segundo não conseguiu abrir a sua última volta, que tinha potencial para melhorar também. Só que é uma diferença tão grande de volta lançada dessa Red Bull que fica a pergunta se eles não vão sacrificar um pouquinho, por exemplo, a capacidade do carro de levar os pneus na corrida. Pode ser que seja um ajuste mais agressivo. É uma possibilidade, mas de qualquer forma, ao contrário do que acontece com as McLarens, o Verstappen não estava sofrendo com o carro. Você viu o Verstappen muito bem com o carro, muito à vontade, enquanto as McLarens sofrendo muito com o equilíbrio, assim como Ferrari, como Mercedes, perdendo muito o carro, não tendo total confiança, inclusive com algumas escapadas até um pouco severas. O Oscar Piastri, por exemplo, teve um sério problema em que a gente não sabe o tanto que aquela batida na sprint atrapalhou a configuração do carro, mas ele simplesmente não se encontrou nesse qualifying. O Piastri totalmente fora da disputa durante todo o tempo, enquanto o Lando Norris um pouco mais à vontade. A discrepância é muito grande. O Verstappen muito à frente,
com o psicológico a seu favor e as McLarens derretendo. O Lando Norris por muito pouco fica à frente do Charles Leclerc e o Piastri vai sair em sexto. É um prejuízo enorme, porque ele vai estar naquela primeira curva no meio da galera, Norris e Verstappen também podem ser um alvo, né? Mas o Piastri está com risco de ter mais um toque, um risco muito maior naquela primeira curva do que os seus rivais mais diretos. Eu diria que o Verstappen tem uma chance enorme de tirar mais alguns bons pontos do Oscar Piastri, que é o primeiro colocado no campeonato, já tirou 8, pode ser que ele saia dos Estados Unidos no total ali tirando 18, 20, 22, 24 pontos do Piastri, dependendo do que acontecer amanhã. É claro, para isso ele tem que vencer a corrida, o Piastri tem que chegar ali no máximo até terceiro e tem que ver se o Lando Norris vai fazer frente no ritmo de corrida. Mas é uma situação curiosíssima que a Fórmula 1 vive até o momento, nesse Grande Prêmio dos Estados Unidos, com o Verstappen podendo fazer história. Bom, agora eu quero dar uma olhada com vocês no ritmo de corrida da sprint, para a gente ter também aí uma certa noção do que aconteceu em termos de performance, e a gente não sabe até que ponto uma ou outra equipe pode ter alterado o seu carro durante esse período de parque aberto pós-sprint, mas aqui vai. Você vê que o Bortoleto da Sauber ali no caso foi quem teve a melhor performance, até porque o Hülkenberg foi atingido, né, aquela coisa toda, mas foi o pior em termos de performance. Aqui estão os mais rápidos de cada equipe. O Gasly foi o mais rápido da Alpine, depois você tem o Stroll sendo o mais rápido da Aston Martin porque o Alonso abandonou, Lawson da Racing Bulls, Berman da Haas, Hamilton da Ferrari, e realmente o Hamilton estava numa sprint inspirada, Sainz da Williams, Russell da Mercedes e Verstappen da Red Bull. Repare que o Verstappen e o Russell não ficaram muito longe num geral. Só que quando você vê um 37.4 para um 37.7, isso é muito depois que o Russell frita o pneu na tentativa de ultrapassagem ao Verstappen. Ali o Russell realmente traz para ele mesmo um problema de ter que gerenciar mais os seus pneus. Então, a Mercedes fez uma boa sprint, é esperado até uma boa corrida da Mercedes para amanhã, isso se não modificaram o carro, tem toda essa história, né? Se não fizeram nenhum tipo de modificação no carro para piorar, como aconteceu com a Ferrari lá na China, que ganhou a sprint na corrida, piorou tudo. Mas você vê também que a diferença do Verstappen e Russell para os demais é brutal. 1,37,9 para o Sainz, 1,38 para o Hamilton, 1,38,8 para o Berman, aí lá atrás vocês têm no Bortoleto 1,39,5. Uma diferença realmente grande no ritmo de corrida, algo que a gente precisa ver se vai se repetir amanhã. Se esse ritmo de corrida tão discrepante vai se repetir, porque nos qualis, num geral, as equipes têm andado muito próximas, o problema é ritmo de corrida mesmo. É isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, notícias, opinião, curiosidades, análise técnica, ativa o sininho para você não perder. Entre nos nossos parceiros, camiseta na Paddock BR, 15% de desconto por tempo limitado com o cupom Ressaca Motor, você tem a Instant Gaming com os melhores jogos gift cards e a Amorim Global para assistência jurídica internacional. Todos os links aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!